Você já reparou como o maior inimigo de quem quer falar inglês não é a falta de estudo, mas o excesso dele? A pessoa assiste aulas, anota regras, salva PDFs, faz exercícios e mesmo assim, quando alguém fala com ela, o branco vem. O coração acelera, a mente tenta lembrar a estrutura certa, o tempo verbal correto, a preposição exata. Enquanto isso, a conversa segue sem ela. Esse é o drama silencioso de quem aprendeu inglês do jeito errado. Ensinaram regras antes de ensinar liberdade. Mas antes de continuarmos, não esqueça de inscrever-se no canal para continuar recebendo nossos vídeos todos os dias. A verdade é desconfortável, mas libertadora. Ninguém fala uma língua pensando em regras. Ninguém. Nem você faz isso no português. Você não pensa, agora vou usar o pretérito perfeito. Você sente a ideia e a frase simplesmente sai. O problema é que no inglês colocaram um fiscal dentro da sua cabeça. Um fiscal que interrompe toda a frase com um "será que tá certo?" E toda vez que esse fiscal aparece, a fluência desaparece. O jeito real de montar frases sem pensar em regras começa quando você entende que língua é ferramenta, não prova. Você não está sendo avaliado, você está tentando se comunicar. E comunicação não exige perfeição, exige intenção. Se a outra pessoa entendeu o que você quis dizer, a missão foi cumprida. Todo o resto é detalhe. Quando uma criança aprende a falar, ela não pede permissão para errar. Ela erra com convicção. Ela fala eu fazia, eu sabo, eu foi. E ninguém manda ela calar a boca por isso. Pelo contrário, as pessoas respondem, corrigem naturalmente, seguem a conversa. O cérebro aprende no fluxo. No inglês, você precisa resgatar essa mentalidade infantil. Não no sentido de ser imaturo, mas no sentido de ser corajoso. O ensino tradicional te fez acreditar que falar errado é vergonha, mas falar errado é exatamente o caminho. O erro é o professor mais rápido que existe. Ele mostra limites, ajusta rotas, cria memória. O silêncio não ensina nada. A frase errada ensina muito. Por isso, o foco não deve ser gramática, mas processo mental. Antes de pensar em palavras, pense em intenção. O que você quer? Pedir algo? Reclamar? Contar uma história? A ideia vem antes da frase, sempre. Quando você começa pela ideia, a frase se monta sozinha, mesmo que imperfeita. Outro erro comum é tentar traduzir tudo do português para o inglês. Tradução é uma armadilha. Ela te prende em estruturas que não pertencem ao inglês. Quanto mais você traduz, mais você trava. O cérebro fica sobrecarregado tentando fazer equivalências que não existem. O caminho certo é pensar em blocos simples, não em frases complexas. Fluência nasce da repetição de estruturas básicas usadas em contextos reais. I want, I need, I like, I don't know, I'm trying, I think. Esses blocos são atalhos mentais. Eles evitam que você tenha que montar tudo do zero. Você não constrói uma casa começando pelo telhado, você começa pela base. No inglês, a base são esses padrões simples. Muita gente acha que precisa saber muito para começar a falar. É o contrário, você precisa falar pouco, mas falar sempre. Frases curtas, ideias simples, situações reais. A fluência cresce em camadas, não em saltos. Quem tenta falar bonito desde o início, geralmente não fala nada. Existe também uma confusão perigosa entre falar bem e falar perfeito. Falar bem é ser entendido. Falar perfeito é um objetivo secundário, que vem depois. Fluência vem antes da perfeição, sempre. Ninguém aprende a dirigir pensando em todas as regras de trânsito ao mesmo tempo. Primeiro você dirige, depois você refina. Quando você aceita falar, mesmo errando, algo muda no cérebro. Ele entra em modo de adaptação, começa a perceber padrões, sons, ritmos, correções implícitas. Isso só acontece quando há uso real da língua. Estudo passivo não cria fluência. Uso ativo cria. Outro ponto crucial é entender que pensar em inglês não significa pensar palavras em inglês. Pensar em inglês é pensar situações, é visualizar cenas. Você não precisa traduzir "estou com sono". Você sente o cansaço, boceja e a frase vem. O corpo pensa antes da língua. Sempre foi assim. O medo de julgamento é um dos maiores bloqueios emocionais, mas a realidade é simples. Pessoas estão mais interessadas na mensagem do que na sua gramática. E quando alguém corrige você, geralmente não é para humilhar, é para ajudar. A correção dói mais quando você tem orgulho da perfeição do que quando você tem compromisso com a evolução. Fluência é improviso, é saber continuar mesmo sem a palavra ideal. É descrever, apontar, usar sinônimos, mudar a rota. Falantes fluentes fazem isso o tempo todo. Eles não sabem todas as palavras, eles sabem contornar.
Essa habilidade vale mais do que um vocabulário gigante. No dia a dia, aplicar isso é mais simples do que parece. Comece narrando sua própria vida em inglês, mesmo sozinho. I'm waking up. I need to work. I'm late. I don't want this. Frases pequenas conectadas à realidade, sem tradução, sem julgamento, apenas uso. Quando faltar palavra, não pare. Nunca pare. Diga de outro jeito. Use exemplos, faça comparações. Isso treina seu cérebro para pensar em soluções, não em bloqueios. E isso é fluência na prática. Aos poucos, a gramática começa a se ajustar sozinha, porque agora ela vem depois da experiência, não antes. Você entende a regra porque já sentiu o uso, e isso fixa de verdade. Regra sem uso evapora. Uso cria raiz. Hoje, usar esse método significa mudar sua relação com o inglês, parar de tratar como matéria escolar e começar a tratar como ferramenta de sobrevivência social. Você não fala para acertar, você fala para viver situações, criar conexões, resolver problemas. Se você aplicar isso nos dias de hoje, especialmente em um mundo cheio de vídeos curtos, conversas rápidas e interação constante, seu progresso acelera muito. Falar errado hoje é melhor do que falar perfeito nunca. Cada frase falada é um passo. Cada erro é um ajuste fino. No fim, o inglês deixa de ser um obstáculo mental e vira um aliado. Você para de pedir permissão para falar e simplesmente fala. E quando isso acontece, quase sem perceber, a fluência chega, não como um milagre, mas como resultado de coragem, constância e uso real.